você com a paz do Senhor. Vou estar falando sobre a parábola da dracma perdida. Mas primeiro eu vou explicar o que é dracma. Dracma era uma joia, uma moeda muito importante daquela época. Mas existem alguns significados que a gente não sabe exatamente o que era a dracma. Então existem alguns significados dessa parábola, dessa dracma, a importância que era essa moeda, esse objeto naquela época. Tem dois significados que eu vou estar abordando agora, explicando um pouco. Que podia ser um colar que a noiva ganhava do pai do noivo e que significava a importância que ela dava para esse casamento. E era um colar com 10 dracmas. Então, se ela perdesse uma dracma, era como se ela estivesse dizendo que aquele casamento não tinha muita importância para ela, que ela era uma pessoa desligada, que ela não estava nem aí para esse casamento. Então era de muita importância manter aquelas 10 dracmas. E é justamente 10 dracmas que Jesus estava falando. Outro significado. Naquela época, as camponesas trabalhavam um dia e ganhava uma dracma. Então, se ela perdesse uma dracma, era como se ela jogasse fora um dia de trabalho dela. Então, vou estar lendo. Lucas 15, versículo 8. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Como todas as parábolas que Jesus falou, que estão escritas na Bíblia, ele faz uma simbologia, um símbolo, né? Por exemplo, eu estou num beco sem saída, socorro. Bom, você não está realmente em uma rua sem saída, você está em uma situação complicada que você não consegue achar uma solução. E era isso que Jesus fazia, comparando as coisas daquela época. Por isso que muita gente não sabe exatamente que Jesus, a importância que era uma dracma. O que revela aqui, e tem história, que era muito importante essa moeda. Então, Jesus faz a comparação de quando a mulher acha essa dracma, uma dracma, e ele faz a comparação com o reino de Deus. E ele fala: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador. Um pecador. Ele não está falando aqui, uma pessoa santa. Não, uma pessoa que usa saia até o pé. Não, ele está falando de pecador. Por um pecador que se arrepende. Então, existe uma salvação para todos nós nessa terra, nós pecadores. Jesus faz festa, alegria lá no céu quando um pecador se arrepende. Mas, como assim? Eu peco todo dia, o tempo todo, estou pecando. Existe uma festa no céu toda vez que você se arrepende. Pronto. E quando a gente está falando sobre mundo, aquela pessoa está no mundo e ela precisa vir para a igreja. Bom, a igreja realmente não é em Júpiter, ela vai continuar no mundo se ela está lá ou aqui. Então, mundo na Bíblia tem dois significados.
parte do mundo, porque faz todo sentido. Eu vou estar explicando, vocês vão entender que essa parte de pecado, de se arrepender, faz todo sentido nessa segunda parte dessa minha linha de raciocínio. Então, o mundo tem vários significados na Bíblia, mas eu vou estar falando de 2 significados apenas, tá bom? E vamos lá para 1 João, capítulo 2. O livro de João não tem muitos capítulos, mas é o 2. E é o versículo 15. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Ok. Aqui está falando que nós precisamos fazer a vontade de Deus. E então o Pai está com você, está te ajudando, está te auxiliando. Enfim. Mas a Bíblia... Bom, mas não, o meu foco é no mundo. O mundo... Bom, então aqui está falando que não ameis o mundo. Mas vamos comparar essa parte do mundo com João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E a Bíblia está falando não ameis o mundo e está falando que Deus amou o mundo. Por quê? É muito simples essa resposta. Só existe uma resposta nisso. Porque mundo existe vários significados. A Bíblia está cheia de palavras que ele usa várias vezes. Por exemplo, pastor. Pastor tem vários significados na Bíblia. Lavrar a terra tem vários significados. E o mundo é só mais um. Quando a gente fala, porque eu fui para o mundo e voltei. Não, você não foi para a lua e voltou. Você continua no mundo. Só que você não pode estar no mundo. Como assim? Não dá para entender. Claro que dá, porque mundo é diferente de mundo. É tão óbvio, porque, por exemplo, quando Deus fala não ameis o mundo, ele está falando do mundo que significa o mundo carnal, o mundo rebelde, aquele mundo que as pessoas estão fazendo o que bem entende da sua vida, com rebeldia contra Deus, falando que Deus não existe. Só que é esse mundo que a gente deve não fazer parte. Não ameis esse mundo. Mas aqui também existe outra palavrinha que tem 2 significados. Que nem o ameis. Não ameis esse mundo. Ok, o mundo está falando nesse versículo de 1 João 2,15. Não ameis ao mundo. Só que tem outra parte na Bíblia que está falando: ame o seu irmão como a si mesmo. Bom, ame o pecador. Ame... Enfim, tem vários ame na Bíblia. E aqui está falando outro ame. Não ameis ao mundo. Só que aqui está falando assim, esse amar está falando de não ame no sentido como, mãe? Não ame
não queira estar junto dessas pessoas que estão lá naquele tipo de mundo. Bom, tem 2 tipos de homem, tem 2 tipos de mundo, e aí a gente consegue entender perfeitamente tudo, claro, porque se a gente amar o nosso irmão, a gente vai estar fazendo o que Deus quer. Mas a gente não pode amar o mundo, mas só que o mundo não é composto pela humanidade corrompida, mas a gente tem que amar eles. Tem 2 sentidos de amar. Amar de tratar bem, de não julgar, e tem o tipo de amar que a gente não tem que, eu digo, idolatrar, né? Que a gente ama aquele irmão que está lá no mundo, mas só que a gente não idolatra a ponto de ter vontade de ir lá. A gente não pode amar nesse ponto. Entende uma coisa muito diferente. Bom, e então existe 2 tipos de mundo, o mundo espiritual e o mundo carnal. A gente precisa nascer de novo para a gente entrar no mundo espiritual. E como que a gente vai entrar no mundo espiritual? Nos santificando. E como que a gente vai nos santificar? Muito simples. Eu vou estar falando para vocês essa resposta. Como que vamos nos santificar? Santificar é nos separar para Deus, só que, bom, como nos separar para Deus? Como que eu vou fazer isso? Bom, eu peco, eu gosto de pecar e não tô nem aí. Enfim, mas na Bíblia está falando como que a gente vai se santificar. E a resposta está na Bíblia toda, mas a parte que eu vou ler, uma única parte, é João 17. João 17:17, que fala: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui é uma oração que Jesus está fazendo para Deus. Então ele fala: santifica-os. O os aqui significa nós. Santifica-os na tua, que é Deus, na verdade de Deus. A verdade de Deus, a palavra de Deus é a verdade. Simples assim. A gente precisa nos santificar, ou seja, ler a Bíblia, estudar a Bíblia e saber o que fazer para agradar a Deus da forma correta. E sempre orando, pedindo para Deus estar guiando o seu caminho, está falando o que você deve fazer, o que não deve fazer, e pensando o que Jesus faria. Mas como que a gente vai saber o que Jesus faria, sendo que a gente não lê a Bíblia? Então, é necessário, é uma obrigação do cristão ler o que Cristo falou para sermos cristãos, ok? E não é tão simples assim seguir os mandamentos de Jesus, né? Não falo os mandamentos do homem que está no Antigo Testamento, mas eu estou falando do Novo Testamento, que fala que nós devemos perdoar as dívidas. Se alguém pegar emprestado, não peça a quantia de volta. Se a pessoa voluntariamente não devolver, não peça de volta. Se uma pessoa bater na tua cara, você tem que dar a outra cara para ela bater e não se vingar dela. E assim por diante. É muito difícil seguir o que a Bíblia fala, mas a gente consegue, pelo menos um pouco, né? E eu acho que é uma luta, e é isso que Deus quer da gente, que seja difícil, porque a Bíblia está falando que a gente carrega a nossa cruz. Carregar a cruz é essa dificuldade que a gente tem na luta contra o mundo. Mas Jesus venceu este mundo e nos ama a ponto de perdoar o nosso pecado a cada segundo que a gente peca. E faz uma festa no céu, o tempo todo. Nossa, eu quero morar no céu, não estar sempre em festa. Enfim, é isso. Fiquem